Nos direciona, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Senhor, nos ensine e nos direcione. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, o mensageiro, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve a Deus. Podeis tomar assento. O livro de Malaquias, do mensageiro, ele começa com o título, no capítulo 3, Anúncio da vinda do Senhor. O que Malaquias está anunciando? A vinda de um Salvador, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está chamando o povo para saber que há uma diferença em quem serve e quem não serve. A promessa de um povo de excelência, um povo de sabedoria, de diligência, inteligência. Muitas vezes buscamos o conhecimento, e hoje temos muitos seres humanos bem treinados. A palavra, ela nos direciona a buscarmos o quê? Sabedoria, inteligência, e agirmos com diligência nessa busca. Mas os seres humanos, eles pensam em seu coração: olha, eu preciso de treinamento, eu preciso de conhecimento. E por mais que cada um de nós necessitamos de mais treinos para sermos mais aplicados, com toda essa aplicação, não conseguimos ser diferente dos treinados. Tem pessoas que são bem treinadas, pessoas que têm um alto conhecimento, e apenas você treinando, você não consegue se diferenciar daquele que tem um chamado, daquele que tem algo sobre a sua vida. Deve haver algo sobrenatural, tem que haver algo sobrenatural vindo da parte de Deus em nossas vidas, que nos faça distintos no mundo. O que nós temos que buscar? Algo vindo de Deus que vai nos fazer diferenciados. Se apenas buscarmos conhecimento, que é muito bom, treinamento, que é ótimo, nós seremos iguais aos demais. Mas a palavra está dizendo que haverá um povo que será diferenciado.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia sempre nos chama a um estilo de vida que devemos ter, uma vida de sabedoria, uma vida de inteligência, mas tudo isso não se obtém apenas com conhecimento. Algo tem que vir sobre nós para que sejamos diferenciados do mundo. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 10. Nós vamos entender o que fala sobre o tolo. Capítulo 10, no versículo 21, diz assim: os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem que é entendido é ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. O justo, ele tem fundamento perpétuo. Há uma diferença entre o sábio e o tolo. Provérbios está falando dessa mesma diferença. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é quem enriquece. Se nós não tivermos esta bênção do Senhor, nós não conseguiremos sermos distintos do mundo. Não haverá uma diferença. Hoje nós não estamos mais percebendo essa diferença. O homem que serve a Deus, o homem que busca a Deus, porque nós estamos nos deixando levar pelos tolos ensinamentos, por aqueles que nos afastam da palavra de Deus, daqueles que não querem ouvir os seus preceitos e não buscam o entendimento na palavra de Deus. Sempre que se diz, abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 3, a primeira coisa que vem na tua mente é, vai falar de dízimo. Não, vou falar de sabedoria, vou falar de entendimento, vou falar de diferença. Porque Malaquias não está falando de dinheiro. Só os tolos falam em dinheiro. Os sábios falam em aliança. Os sábios falam em bênção. Os sábios falam em bondade do Senhor. Mas os tolos, eles colocaram todos numa mesma cesta e passamos a achar que as bênçãos de Deus são simplesmente dinheiro. Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus dá, quando Deus abençoa, não há dores. Versículo de número 16 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Havia muitas palavras, muitas pessoas falando, e mesmo aqueles que temiam ao Senhor, começaram a pensar, que diferença tem? Deus está falando a um povo que, olha, o que vocês têm falado, tem me entristecido. De que adianta servir ao Senhor? De que adianta continuar buscando ao Senhor? O que o povo está dizendo hoje? Exatamente o que o Cauê pregou nessa manhã. Haverá fé na terra? Haverá fé em nosso coração o suficiente para continuarmos a buscar um diferencial do mundo? Será que vamos continuar na fé ou vamos pensar que somos iguais a todos? O mundo está indo de mal a pior. O mundo está indo por um caminho de inutilidade. E versículo 14 diz: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha,
isso é inútil. O que mais temos ouvido hoje, olha, para que você vai à igreja? Por que você vai à igreja? É inútil. Não. Os ímpios, eles não vão. Estão alegres, estão dançando, estão pulando. É inútil tudo isso. Era a mesma palavra que havia nos dias de Malaquias, nos dias do mensageiro. Então o Senhor, Ele ouve aquilo que eles estavam falando. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa ao filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então voltareis e vereis o testemunho do que já foi feito. Versículo de número 4 diz assim: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Versículo de número 6: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu não mudo. É muito interessante como as pessoas hoje querem mudar a palavra. Como as pessoas hoje querem mudar o modo de servir a Deus. E Deus vem e diz: eu não mudo. Eu tenho princípios. E eu zelo e velo pela minha palavra. É como eu ensino, é como eu falo. Eu, o Senhor, não mudo. E nós temos que saber que não importa o lugar que você esteja, não importa como o mundo se transforma, ou para onde o mundo vai, as mesmas promessas, as mesmas bênçãos, elas vão te acompanhar. Não importa o que aconteça no mundo, nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no Brasil, e muitas vezes nós estamos dizendo: olha, volta Jesus, venha rápido, eu não suporto mais. Mas não importa o que aconteça no mundo, a promessa, ela está sobre nós. Há uma promessa, e Deus, Ele cumpre as suas promessas. Nos dias de Daniel, príncipe, o povo é levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia havia uma influência para que aqueles que lá chegassem perdessem a sua identidade. A escravidão da Babilônia era diferente da escravidão do Egito. O Egito escravizava, trabalhava, mas na Babilônia havia uma escravidão diferenciada. Perdia-se a identidade. Eles mudavam as pessoas de lugares, de nação, para que a pessoa não tivesse mais a identidade, não soubesse quem ela era. E nós estamos vivendo em nossos dias exatamente o tipo de escravidão da Babilônia, quando as pessoas perdem a sua identidade, não sabem mais quem são. Quem é você? Quem sou eu no reino de Deus? O inimigo, a artimanha dele é para que nós venhamos perder essa identidade. Então por isso se ataca muito a igreja, por isso se ataca muito o dízimo, se ataca muito a aliança. Você parece um tolo quando você tem aliança com Deus. É para que você perca a identidade. Eu tenho aliança com Deus, e nós temos que continuar nessa aliança. Quando Daniel chega na Babilônia, ele diz: olha, o rei, ele tem os seus princípios para a Babilônia, mas eu quero mostrar a ele o meu modo de vida. Como eu me alimento, como eu me preparo, e me dê um tempo. E aquele homem que estava preparando os jovens disse: tá bom, vamos verificar. E passado alguns dias, Daniel mostra que o seu modo de vida era melhor
que o modo de vida da Babilônia. A diferença. Nós temos que mostrar ao mundo que o nosso sistema, o nosso modo de vida é diferenciado do modo de vida do mundo. Capítulo 1 de Daniel, versículo 20 diz assim: em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Era mais sábio, era mais inteligente. E essa sabedoria que nós temos que buscar em Deus, essa diferença que nós temos que buscar em Deus. Outro que sai do Egito é Moisés, e ele sai agora juntamente com um povo que só sabia fazer o quê? Na escravidão só sabiam fazer tijolos, mas no meio do deserto, Deus diz para Moisés: me construa um tabernáculo. E nesse tabernáculo, Deus vai dando tudo aquilo que seria necessário. O tecido, as cores, como seria a arca. Deus vai dando ao povo algo que eles não tinham. Muitas vezes nós pensamos, mas por que Deus vai exigir de mim algo que eu não tenho? Quando se fala em dízimo, as pessoas, a primeira palavra é: eu não tenho. Outro dia uma pessoa me interpelou dizendo: como é que você constrói, como é que você pede oferta? Vocês são uma pequena igreja e estão construindo um grande prédio. E eu disse: se eu te pedir um dinheiro para construir, você tem? E ele disse: de jeito nenhum. Eu disse: por isso, eu peço para Deus. Ele é o dono da prata e do ouro. E Ele coloca nas mãos daquele que entenderam o que é necessário. Então, quando o povo vai para o deserto, como que Deus, um Deus tão sábio, vai pedir a um povo que acabou de sair da escravidão, que construa um tabernáculo? E quer nesse tabernáculo especiarias, que é ouro, porque Ele é quem vai colocar nas mãos. Mas não havia entre o povo alguém que pudesse trabalhar com ouro, porque estavam lá pessoas que só sabiam fazer tijolos. E Faraó, nos últimos dias, reúne os seus comandados e diz: aumente o trabalho desse povo. Esse povo está falando em Deus, porque eles têm tempo demais. Sabe quando você vem à igreja, que o mundo pensa? Que você está perdendo tempo, que você tem tempo demais. Sabe por que vai na igreja? Porque não tem o que fazer. Quantas vezes você já ouviu isso? Você vai na igreja, você não tem o que fazer, não tem nada melhor para fazer do que na igreja. E Faraó, então, ele dá uma ordem dizendo: olha, acrescente o trabalho, dê mais trabalho para eles. Na realidade, esse povo não tinha mais tempo para estudar, não tinha mais tempo para ir buscar conhecimento, e eles ficam ali naquela escravidão, até que Deus levanta Moisés e os tira daquela situação. Mas agora, Deus dá uma ordem para que construa um tabernáculo, que faça dali do tabernáculo algo para impactar as nações, que haja ali a arca, que simboliza a presença de Deus. E então ele começa a levantar pessoas em meio ao povo. Abra a tua Bíblia, Êxodo capítulo 35, do versículo 31 em diante, 30 em diante, diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor, para criar invenções, para trabalhar com ouro e em prata,
em cobre, em lapidar de pedras para engastar e entalhar madeiras para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele, a Oliabe, o filho de Azaimaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestres, até as mais engenhosas, e a do gravador em azul e púrpura e carmesim, em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Quem fez isso? O Espírito de Deus. Por isso, Deus nos promete um diferencial. O tolo, ele fala de dinheiro. O sábio entende o que é bênção. O sábio entende o que é aliança. Eu sempre digo que dízimos não é para qualquer um. Dízimo é para pessoas inteligentes. Quem consegue entender a bênção do dízimo, nunca deixará de ser dizimista por aquilo que o mundo fala, por aquilo que o mundo tanto ataca. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. Se a Bíblia é apenas um livro, por que tanto ataque contra a Bíblia? Não é apenas um livro? Por que atacam tanto a Bíblia, se é apenas um livro? O mundo sabe que aqui contém sabedorias. O mundo sabe que se você ler a Bíblia, você será livre. Você não será enganado. O mundo sabe, mas muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está propondo pela sua palavra. O mensageiro da aliança. O que é Malaquias? Muitas vezes nós falamos profeta Malaquias, mas Malaquias significa o mensageiro, não tem nome. É o mensageiro, é alguém que trouxe a mensagem dos céus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista, e o seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que o país não é consumido? Por que não é consumido esse país? Porque ainda há aqueles que não dobraram seu joelho para Baal, aqueles que estão buscando no Senhor, aqueles que estão clamando ao Senhor. Até os pardais fazem ninho no templo do Senhor, né? Graças a Deus. Mas o Senhor tem uma palavra, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naqueles dias não serão confundidos, serão para mim joias. Poupá-los-eis como o homem poupa o seu filho, a quem
o serve. A grande diferença se mostra em nosso modo de pensar. Como pensamos, como buscamos ao Senhor, como servimos ao Senhor, como entendemos a palavra do Senhor, como damos crédito à palavra do Senhor, como ouvimos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo de número 5. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, não amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades são abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. E está como devastada numa subversão de estranhos. Ó filha de Sião, é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Muitas vezes nós pensamos assim, mas o mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Por que Deus não termina? Porque há os remanescentes, porque ainda aqueles que estão orando ao Senhor, aqueles que estão buscando ao Senhor. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Há um povo que ainda está atraindo a misericórdia de Deus. Há um povo que, na sua aliança com Deus, ele atrai a misericórdia de Deus. Há um povo que ora, há um povo que jejua, há um povo que é ofertante, há um povo que é dizimista. E este povo está segurando a ira de Deus. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Se não houvesse os remanescentes, seríamos como Sodoma e como Gomorra, já estaríamos destruídos. Mas como ainda temos oração, como temos ainda fiéis a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que clamam a Deus, nós estamos guardados, estamos desfrutando da misericórdia do Senhor. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 9, do versículo 7 em diante, diz assim: o que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instruções ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Ensina o sábio. Não repreenda o escarnecedor. Por isso, quando você, nas internets, alguém estiver falando mal da igreja, falando mal de pastor, não repreenda, deixa ele por conta dele. Ele terá o seu ganho, ele terá a sua recompensa. Não entre em polêmicas, não precisa discutir sobre fidelidade, não precisa discutir se é Novo Testamento, se é Velho Testamento. O livro de Malaquias, ele é a anunciação do Salvador.
Começa-se um novo testamento, uma nova aliança. Ele fala daquele que vem endireitar o caminho, daquele que vem buscar o povo para que ouça, para que pare com os falatórios, com as palavras de dúvida, para que tenha fé novamente, para que busque ao Senhor, para que pare de se misturar com as nações, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. É um tempo de colocar as nossas mãos na boca. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Confie em Deus. Não é dia de estarmos em manifestações, não é dia de estarmos tomando posições, é dia de orar ao Senhor, é dia de buscar ao Senhor, é dia de pedir ao Senhor que Ele venha nos dar sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Prudência. Caminhe com prudência. Faça uma aliança com Deus. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Por causa de vós. Se não houver esse povo remanescente, no dia que você for, pelo que o mundo fala, você deixa de ser esse remanescente. Não havia em Sodoma, não havia em Gomorra, uma única alma para que Deus libertasse eles. Todos estavam envolvidos, inclusive a família de Ló. Não queriam sair daquilo. Não queriam sair daquela situação. Não havia ali alguém que clamasse. Alguém que clamasse verdadeiramente. Uma palavra muito interessante sobre Sodoma e Gomorra. Quando Deus fala a Abraão, Ele diz assim: desci a Sodoma e a Gomorra. Eu tenho ouvido de lá um clamor, mas eu vou descer para ver se procede. Eu vou descer para ver se realmente eles estão arrependidos ou simplesmente estão perturbados. Hoje se ouve muito clamor na terra, mas é um clamor de perturbação, é um clamor de loucura, é um clamor de pessoas que não querem mudança, só querem continuar a vivendo do jeito que está. Mas o Senhor nos chama para uma aliança. Faça uma aliança com o Senhor nesta manhã. Malaquias 3,17 diz assim: serão meus joias, poupá-los eis. Serão meus, são joias, e eu vou poupá-los. E no versículo 18 ele diz: então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Nós estamos no tempo que o Senhor vai mostrar essa diferença. Haverá choro, pranto, ranger de dentes, por tudo que está se anunciando. Mas há um povo que o devorador não vai entrar na sua casa. Ainda na quarta-feira, eu preguei sobre o sangue na verga das portas. Fora da casa dos israelitas, do povo de Deus, havia morte, havia choro, havia desespero, havia perdas. Mas dentro da casa, onde Deus tinha mandado ficar, o povo estava guardado. Quando passava o anjo da morte, não adentrava as casas onde havia na verga da porta a marca do sangue do Cordeiro. Esses dias só vão sobreviver aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. É um tempo de aliança. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de pararmos de falar. Inútil é servir ao Senhor. É um tempo de parar. Olha, o meu dinheiro não vai para a obra. Não, eu não tenho compromisso com a obra de Deus. É um tempo de você parar disso. É um tempo de você parar de ouvir
loucos falando. É um tempo de você não dar mais crédito àqueles que atacam os ungidos do Senhor. Davi nunca atacou Saul, porque sabia que apesar dos erros de Saul, ele era um ungido do Senhor. E quem trata com ungido é só Deus. É aquele que ungiu. Não é você, não sou eu. Não entre em palavras contra igrejas. Não entre em palavras contra dízimos. Não entre em palavras contra pastores. Faça a tua parte. Faça uma aliança com Deus. Tudo que há em você pertence a Deus. Será que há algo em você que Deus não tem parte? Deus tem parte na tua casa, na tua família. Deus tem parte nas bênçãos sobre a tua vida. Mas há determinado lugar que você fala, não, aqui não. Isso aqui Deus não tem parte. Tira a parte para manter a aliança. Seja um dizimista fiel. Confia na palavra de Deus, não na palavra de homens. É Deus falando. E Ele diz, eu não mudo. Eu não mudo. As minhas promessas são irrevogáveis. Eu vou te abençoar. Eu vou te guardar. Quando vier o devorador, e ele já veio, haverá diferença. Por causa de vós, eu não permitirei que ele entre na sua casa. Por causa do povo de Deus, o espírito de morte que veio sobre o Egito, ele sobrevoou todo o Egito, mas tinha lugares que ele não tinha autorização para entrar. O espírito de morte está rondando as nações, mas há um povo diferenciado. Seja esse povo. Tem uma aliança com Deus. Não tem uma aliança com ministérios. Não tem uma aliança com pastor. Tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus. O pastor é um mensageiro. Ele te ensina. Ele te leva a meditar sobre a palavra. Faça essa aliança com Deus nessa manhã. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Pare de ouvir tolos. Os tolos querem te levar para a morte. Não corrija os tolos, porque ele vai te odiar. Quando você ouve um tolo falar, e você quer mostrar a verdade para o tolo, ele passa a te odiar. Não perca tempo. Cuide de você. Havia um homem que Deus olha para ele, Cornélio. E Deus envia os seus anjos, o Espírito Santo, e diz, Cornélio, eu tenho ouvido a sua oração. Cornélio, eu tenho visto as suas esmolas, eu tenho visto as suas ofertas. E ele toca no coração de Pedro. Pedro, recebe ele. Vai à casa dele. Abençoa a vida dele. Porque Deus viu que Cornélio não era um tolo. Cornélio estava buscando uma aliança com o Deus de Israel. Faça uma aliança, não seja tolo. O Senhor faz um memorial. Há pessoas que estarão com o seu nome nesse memorial. O Senhor levanta um memorial pelo teu nome, pela tua casa, por causa de vós. A terra não se tornou Sodoma e Gomorra de novo. Por causa de vós. A sua oração, as suas ofertas, a sua fé. Quando voltar o Filho de Deus, achará fé sobre a terra? Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Peça ajuda. Peça ao Senhor que te ajude. Peça ao Senhor que te livre das tentações. No momento que você fala, eu vou separar o que é de Deus, vem as tentações, vem o inimigo. Mas o Senhor diz, eu repreenderei o inimigo. Faça uma aliança com o Senhor nesta manhã.
O Senhor está buscando aqueles que farão a diferença na terra. Não é treinamento, não é conhecimento, é aliança. Pessoas que nunca tinham entendimento, Deus deu sabedoria. Daniel se tornou 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. O Senhor quer derramar esta unção sobre a tua vida hoje. Senhor, eu preciso de sabedoria para edificar a minha casa. Senhor, eu preciso de sabedoria, Senhor, para os meus negócios. Senhor, eu preciso de sabedoria para continuar na tua presença. Senhor, eu preciso de sabedoria, Senhor, para que o teu nome seja exaltado na minha vida. Fale, Senhor. Mostra, Senhor. Senhor, toma o teu povo nesta manhã. Senhor, a tua palavra diz que tem um povo que é diferenciado. Que é um povo que não vai estar em manifestações, mas estará debaixo da tua unção, da tua palavra. Estará na tua aliança. Não importa o que se levanta nesse país, a minha casa não será atingida. Praga alguma adentrará a minha tenda, porque o Senhor dá ordens ao meu respeito. Tome essa palavra, creia nesta palavra, viva por essa palavra, e o Senhor nesta manhã te enche de inteligência e de sabedoria, vindo da parte de Deus. Receba sobre a tua casa, sobre a tua família, a unção de sabedoria e a unção de inteligência. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Pai, essa semana que está se iniciando, Pai, primeiro dia da semana, Senhor, temos desafios para essa semana, mas a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, Senhor, que venha sobre cada um de nós a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.